Então, aqui no nosso exemplo de funcionamento lá do nosso algoritmo, em vez de colocar Hanoi, eu vou colocar só H, tá? Então, eu vou colocar H. Aí, como a gente tinha 3 discos, eu vou colocar 3. Aí, eu vou colocar X, Y e Z. Que eu simplesmente estou só trocando. Em vez de colocar ABC, eu estou colocando X, Y, Z. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa que o nosso algoritmo faz é ver se esse número aqui é igual a 1. Porque ele vai verificar primeiro se é o caso base. No caso aqui é igual a 3, não é. Então, o que é que ele faz? Ele vai chamar recursivamente primeiro, ele vai chamar o Hanoi, ou seja, o H, de 2. Aí, simplesmente, ele troca esses dois caras aqui, ó. Esse aqui, ele fica fixo, tudo bem? Na primeira chamada recursiva que é feita. Então, ele chama o Hanoi de... Ele deixa o X lá. Depois, ele bota Z, Y. Ok? Aí, ele vai, nessa chamada recursiva aqui, ele vai ver esse cara aqui, que é o 2. Não é igual a 1. Eu não estou no meu caso base. Então, ele vai chamar recursivamente. Então, ele vai chamar recursivamente o Hanoi de 1. Aí, ele vai fazer a mesma coisa. A primeira chamada recursiva, ele mantém o primeiro e troca os dois últimos pinos, né? Aqui o segundo com o terceiro. Então, ele vai deixar o Y aqui e vai trocar o Z com o Y. Então, vai ficar YZ. Aí, aqui, finalmente, ele vai verificar que o n é igual a 1. Quando ele verifica que o n é igual a 1, ele faz um movimento desse primeiro pino que está aqui com esse terceiro aqui. Aqui, no caso, tem um x e z. Então, ele vai fazer um movimento que eu vou botar m simplesmente, né? Vou botar até de azul aqui. Ó. Ele faz um movimento do x para o z. Pronto. Aí, ele finalizou essa chamada recursiva desse cara aqui. Tudo bem? Então, ele finalizou essa chamada recursiva desse aqui. Esse aqui, ó, ainda falta fazer o quê? Um movimento e outra chamada recursiva. Então, quando ele for fazer o movimento dele, ele vai fazer como? Ele vai fazer do primeiro pino que está aqui, que é o X, para o terceiro pino, que é o Y. Ou seja, ele vai fazer esse movimento do X para o Y. Tudo bem? Então, ele vai mover do X para o Y aqui nesse caso. Ok? Então, depois, ele vai chamar recursivamente. Eu ainda estou aqui nessa chamada recursiva. Ele vai chamar para o H de 1, né? Aí, quando ele faz a segunda chamada recursiva, ele troca os dois primeiros pinos, ou seja, que nesse caso ele vai trocar o X com o Z. Então, eu vou ficar com Z, X. Aí o Y ele fica no mesmo lugar. Quando ele chega aqui e vai chamar recursivamente, ele chama recursivamente para cá, e nessa chamada ele vai verificar que esse número aqui está no caso básico, que é o 1. Então, ele vai fazer um movimento do primeiro disco para o terceiro. Tudo bem? Aqui nesse caso do Z para o Y, tá? Então, ele vai chamar do Z, né, do Z para o Y. Ok? Então, aí ele finaliza essa chamada aqui e finaliza essa outra chamada aqui, porque ele já fez a primeira chamada recursiva, um movimento, e a segunda chamada recursiva. Aí ele sobe para cá, ó. Tudo bem? Então, quando ele subir para cá, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o movimento depois da segunda chamada recursiva, que é do primeiro para o terceiro, né? Todo movimento que ele faz é sempre lá do primeiro para o terceiro, não tem como errar, não. Então, do X para o Z. Então, ele faz esse movimento. Então, só aqui a gente percebe o seguinte, ó, ele fez primeiramente esse movimento aqui,
depois esse movimento, depois esse aqui, depois esse aqui foi o quarto, tá? Enfim, depois ele vai continuar fazendo as chamadas recursivas aqui, ó, pro H de 2. Aí, aqui eu já estou na segunda chamada recursiva desse aqui, né? Então, na segunda chamada recursiva, ele troca os dois primeiros pinos, tá? Então, vai para o y, x, z. Aí, eu não cheguei no meu caso base, então ele vai chamar, na primeira chamada recursiva para o h1, ele vai trocar os dois últimos, né? Então, eu vou ficar com y, trocou os dois últimos, ficou z e x. Depois, ele vai fazer essa chamada recursiva aqui, e quando ele for fazer essa chamada, ele vai simplesmente fazer o movimento, porque ele já está no caso base, ou seja, ele vai mover do y para o x, tá? Y para o x, que é do primeiro para o terceiro. Sempre o movimento que ele faz é do primeiro para o terceiro, tá? Então, aqui ele já concluiu essa chamada. Para concluir essa aqui, ainda falta um movimento, tudo bem? Que no caso é do y para o z. Então, movimento do y para o z. Depois que ele fizer isso, ele vai chamar recursivamente o h de 1. Aqui a gente está na segunda chamada desse cara aqui, né? Então, ele vai trocar os dois primeiros, né? Então, aqui eu vou ter x, y e z, que quase não deu. Mas, enfim, aqui ele vai fazer um movimento porque ele chegou no caso base, ele vai do y para o z. Então, o movimento do do x, desculpa, do x para o z. Ok? Então, pronto. Então, ele vai finalizar aqui, né? Então, aqui ele já fez, acabou o que tinha que fazer, aqui também, e aqui, por fim, também, desse daqui, tá? Então, a gente ficou nessa ordem aqui, né? 1, 2, 3, 4. Aí, depois ele fez essa aqui que foi a 5, aí depois essa aqui a 6 e essa aqui que foi a 7. Então, a gente tem 7 movimentos aqui que ele faz, né? Então, vamos lá pegar o nosso desenho lá do nosso exemplo, né? E vamos fazer aqui agora, tá? Então, ó, vamos lá ver o que é que ele está fazendo aqui, né? Então, a primeira coisa que ele fez aqui foi o movimento do x para o z. Então, vamos pegar o do x, desculpa aqui, do x... Desculpa, porque eu estava pequeno aqui, eu tive que aumentar. Pronto. Ele vai do x para o z. Primeiro movimento foi esse. Ele vai do x para o z. Está aqui. O segundo movimento é do x para o y. Então, vamos lá do x para o y. Okay? Terceiro movimento foi esse aqui. Do z para o y. Então, vamos lá do z para o y. Quarto movimento foi o movimento do x para o z. Então, do x... Aqui você já percebe o seguinte, ó, que depois que ele chamou todo esse lado aqui recursivamente, ó, ele de fato pegou todos os n-1 que estavam em cima do maior, né? E colocou aqui no pino do meio, tudo bem? E agora ele está pegando o maior, que é o que está aqui no x, né? E está colocando no z, aqui exatamente no nosso quarto passo. Então, a gente vai pegar e colocar aqui, ó. Tudo bem? Depois, esse resto aqui, né? Esse pedaço todo aqui, seria a nossa segunda chamada recursiva, ou seja, para pegar esses dois discos aqui, que são os nossos n-1 discos, e para colocar lá no nosso pino Z aqui, no caso, tá? Então, vamos ver aqui se ele de fato fez. Então, aqui o quinto
movimento é do y para o x. Então, pegar do y e botar no x. Depois, o sexto é do y para o z. Então, do y para o z. E o sétimo passo é do x para o z. Então, você vem do x para o z. E aqui você finaliza, né? Você vê que de fato está funcionando o algoritmo. Aí como é que a gente vê que ele dá a menor quantidade de passos, né? Você pode perceber o seguinte, que os dois momentos que ele vai fazer, os dois momentos que ele faz algum movimento, que no nosso caso base, quando n é igual a 1, não tem o que negar, de fato, o menor número de movimentos que você pode fazer seguindo aquelas duas regras quando você só tem um único disco, é de fato 1, que é você pegar ele do pino que ele está pro pino que você quer que esteja todos os discos. Isso é inegável, tudo bem? Só com um movimento você consegue resolver. E quando ele faz o outro movimento, é exatamente o do maior disco que você tem. E o menor número de movimentos possível, claramente, para esse disco é 1. Tá? Não tem como você conseguir melhor do que isso. Né? Melhor do que isso seria 0, você não ter nenhum movimento. Mas você tem que fazer algum movimento quando você tem alguma coisa. Tudo bem? Então aqui só que a gente consegue ver que ele de fato funciona. Tá? Os outros passos ele funciona com o nosso pensamento recursivo. Agora a gente vai se atentar ao tempo desse algoritmo, tá? Então, qual é a complexidade de tempo aqui desse algoritmo?